Hoje já temos então os mais recentes dados do nosso país, hoje com menos mortes, também há aqui começa-se a verificar uma redução do número de casos ativos. São boas notícias para Portugal, ou é prematuro estarmos com alguma espécie de felicidade a pensar que o pior já terá passado? Não, vale a pena estar com alguma felicidade, no sentido de que estamos no bom caminho. Os dados desta semana confirmam a tendência que tinha sido iniciada no final da semana passada, quer em termos de óbitos, quer em termos de casos diários. Todas as regiões já passaram pelo pico, isso são boas notícias. Contudo, sabemos que a pressão nos hospitais ainda está elevada, está também a dar sinal de passagem pelo pico, os internamentos e nos cuidados intensivos. As regiões estão a diferentes velocidades, há regiões que mostram já uma inversão dessa ocupação nos internamentos, como a região norte, a região centro está no pico. A região de Lisboa é um bocadinho mais atrasada, mas sabemos as razões pela qual isso está a acontecer e, portanto, obviamente são razões para nos animarmos, mas para nos darem força de que estamos no caminho certo e que o confinamento que estamos a ter está a produzir resultados em todas as linhas e, por isso, o sorriso e a satisfação que devemos ter é nesse sentido de nos dar mais força e coragem para aguentarmos um pouco mais para conseguir aquilo que nós necessitamos. Temos também menos casos ativos, houve uma diminuição houve menos 3.071 casos ativos, isso também é importante, não é? Para que também seja menor o nível de contágio. Sim, é importante, quer dizer, se o sistema funcionasse, os casos ativos não deveriam ser a preocupação, porque os casos ativos supostamente são as pessoas que estão em isolamento profilático. E se esse isolamento fosse cumprido à regra, à risca, eles não seriam um risco acrescido. Mas sabemos que há falhas nesse controle e nesse cumprimento das regras. Há países, por exemplo, como a Dinamarca, que disponibiliza hotéis, que estão obviamente inativos, para as famílias que não têm possibilidade de criar uma bolha dentro do agregado familiar e essas pessoas infectadas, poderem se isolar nos hotéis. Era o ideal que nós podíamos ter aqui em Portugal, mas infelizmente ninguém se lembrou, ninguém pensou nisso, porque certamente haverá famílias que não têm essas condições para isolar os membros do agregado que estão infectados, e aí falhámos também, não só com a questão dos lares da terceira idade, mas também nesta parte de dar apoio a quem não consegue isolar porque tem que ter uma vida ativa ou que tem que dar apoio à família ou que tem pessoas a seu cuidado e tudo essas questões sociais eu acho que falhamos um pouco. Nem todas as famílias têm possibilidades, não é, para fazer o isolamento devido sem deixar de apoiar as outras pessoas. Correto, isso é o que estava a dizer, a referir que os ativos são também uma preocupação acrescida pela sua dimensão e pelo facto de sabermos que nem todos estão integralmente em confinamento, em isolamento profilático. Isso obviamente é uma preocupação que devemos ter, mas como estava a dizer, essa diminuição de ativos também corresponde de facto o sentido de melhoria que nós estamos a verificar na condição pandémica em Portugal. Muito bem, professor, falou na semana passada de um pico do número de óbitos nos 260, ainda os seus estudos ainda o encaminham para esse valor? Não, eu tinha falado 360. 360, sim. Portanto, nós em termos diários batemos os 300, não é? Chegámos ali aos 300. 303. Mas em termos sim, exatamente, mas em termos médios foi 285. Portanto, não se verificou essa previsão mais gravosa que tinha na semana passada. Chama aqui a atenção, isto é um pormenor técnico, mas pronto, mas só para justificar o porquê desta incerteza e às vezes destes erros, que neste caso até foi no bom sentido, ou seja, não atingimos esses valores. Os modelos que nós temos de projeção têm alguma dificuldade a projetar a longo prazo. Projeta bem a médio prazo, mas quando estamos a chegar ao pico, aí a incerteza aumenta significativamente. Portanto, houve uma fase em que nós corrigíamos os modelos em alta, ou seja, cada vez eles projetavam valores mais elevados, e depois quando chegamos ao pico, nós começamos a corrigir em baixa, ou seja, começamos a projetar cada vez mais baixo, até acertarmos pelo pico. Isso aconteceu desde a semana passada que tivemos aqui na conversa até hoje, ou seja, esse modelo foi sendo corrigido em baixa, aqui agora está perfeitamente ajustado e confirma que o máximo que tivemos em termos médios foi 285 óbitos e que já estamos numa tendência descendente
consolidada, a taxa média diária dos óbitos já é negativa, significa que estamos de facto a descer e que estamos num período de redução a metade dos óbitos de 45 dias, ou seja, este período normalmente vai agora diminuir e é provável que a gente consiga reduzir a metade nos próximos 20 dias. Isso é consequência, obviamente, também de uma redução do agravamento da incidência, que esperemos que nestes próximos dias também se comece a verificar nos internamentos e nos cuidados intensivos, para aliviar os hospitais e deixar agora os hospitais libertos. Esperemos, esse é o objetivo que a gente tem que ter até ao final deste mês, é conseguir reduzir significativamente a pressão nos hospitais e trazê-los as ocupações para níveis muito baixos, de forma a eles poderem retomar a sua atividade clínica nos outros atos clínicos que tanto são necessários para nós. Professor, está-nos a comunicar boas notícias, até o vejo otimista e com alguma satisfação hoje aqui a falar comigo, que é bom, mas temos que continuar a ser bons alunos, não é? Manter-nos em casa, cumprir todas as regras para que possamos chegar a esse patamar positivo, como está a referir. Fez uma leitura correta, isso é exatamente o que eu pretendo transmitir, um otimismo, mas um otimismo moderado e responsável. Porque nós sabemos que há pressões sobre quem decide, nomeadamente sobre o poder político, de desconfinar o mais rapidamente possível ao mínimo sinal. E isso nós sabemos que é uma má política, porque nós vimos na segunda vaga e noutros países, quando se desconfina, o que é que acontece. O indicador principal que nós devemos olhar não é agora a incidência, é obviamente os óbitos, que estão no bom sentido, mas é aquilo que eu me referi há pouco, e eu reforço mais uma vez, é a redução significativa dos internamentos nos hospitais. Esse é o principal indicador, e enquanto nós não chegarmos a um nível de 1000, 1500 internamentos, de 150, no máximo 100, 200 cuidados intensivos, enquanto não chegarmos a esses valores, nós não podemos descansar. E, portanto, vai haver uma pressão muito grande. Nós entendemos que, do ponto de vista económico e social, essa pressão para que se tome decisões de desconfinar. Li há pouco uma notícia que a Dinamarca, que tem uma incidência muito mais baixa que nós e que já controlou esta última vaga de uma forma mais eficaz que nós, vai prolongar o seu lockdown, o seu confinamento total, incluindo escolas fechadas, por mais 15 dias. E, portanto, se os outros o estão a fazer, é por alguma razão. Há um receio grande da nova variante. E eu sei, por informação obviamente privilegiada, as zonas onde a prevalência está a crescer em Portugal, nomeadamente na nossa zona em Lisboa, porque isso já é notícia, e em alguns concelhos, mas sei que na vossa região, digamos, a nova variante está a fechar o cerco. Está a cada vez a ser maior incidência em concelhos muito próximos do Oliveira Hospital. Nomeadamente na zona próxima de Coimbra, há concelhos com prevalência muito elevada da nova variante. Portanto, é uma questão de tempo. Quer dizer que, se nós mantivermos esta guarda fechada, não baixarmos a guarda, é uma forma eficaz de reduzir a propagação e a disseminação desta nova variante. Como ela tem uma grande capacidade de transmissão, nós temos que retardar a sua progressão. Sabemos que é impossível estancar, não a podemos evitar, ela vai-nos chegar à porta, mas quanto mais tarde melhor. É isso que o confinamento tem que fazer e, portanto, os países do norte da Europa estão preocupados com essa nova variante e, portanto, o fecho das fronteiras são medidas drásticas que eles têm que tomar e o rastreio e o controle que eles fazem nas fronteiras são a forma de mostrarem que eles estão preocupados com a propagação dessa variante e nós temos que manter firmes e com a guarda levantada para mantermos o controle sobre essa propagação. Portanto, professor, a nossa região estará então a braços com a chegada com maior força desta nova variante, portanto não podemos facilitar. Atendendo aos números do Concelho de Oliveira do Hospital, a última atualização do município dava conta de 269 ativos. O risco o Concelho continua em risco extremamente elevado. A incidência, a última que foi divulgada, apontava para 1.667 casos por 100 mil habitantes. Presumo que sejam números que já não estão atualizados. O que é que nos pode indicar acerca da situação no concelho e um pouco na região? Sim, o número que nos interessa é de facto o número de casos acumulados a 14 dias e esse número da incidência acumulada por 100 mil habitantes está desatualizada, porque ela é a data, posso-vos dizer, ela é estimada à data de 27 de janeiro, portanto foi reportada a dia 1 de fevereiro.
mas atualmente essa incidência acumulada já é de 1745, contudo, boa notícia, já esteve mais alto, portanto já chegou aos 1828 e agora está a baixar. Também está a indiciar exatamente essa diminuição. A incidência, sem ser 100 mil habitantes, está agora em 334 infectados nos últimos 14 dias, porque são sempre números mais altos que o número de ativos que são para vós reportados, mas este valor começou a diminuir e em termos médios, o número de contágios que teve o máximo a 25 de janeiro foi de 28 casos diários de contágio de novos infectados. Esse máximo já está com tendência de diminuição e, portanto, já estamos a reduzir para 24 casos diários, o que quer dizer que já passou pelo pico o Conselho de Oliveira Hospital e está agora também numa fase descendente. Mas lembramos que tem um caminho longo para percorrer, portanto, vir de 1.600 e tal casos por 100 mil habitantes, como está oficialmente reportado, para 960 e depois para 480, é um caminho ainda longo para percorrer. Esperamos que a redução dessa incidência se verifique como se está a verificar a nível nacional de uma forma rápida. Porquê? Porque o confinamento total que estamos a ter tem que obrigatoriamente sofrer esse efeito. E, portanto, é isso que nós esperemos, que o Conselho também consiga rapidamente trazer estes valores de incidência para valores muito baixos e conseguir respirar um bocadinho, mas obviamente sempre com muita uma vigilância muito apertada e sempre com uma responsabilidade grande e acrescida de comportamento social na proteção nossa e dos outros. E tal como também nos alertou acerca desta nova variante, todos temos muito receio, essa ainda não terá chegado cá, não é? A informação que eu tenho é que o Oliveira Hospital ainda não há amostras da presença da variante, mas os concelhos a norte já estão e também estão com valores ainda muito baixos, mas próximos do centro de Coimbra, da zona mais central da zona urbana de Coimbra, uma vez que, obviamente, todos vocês visitam aquele centro, o valor já estão em nível amarelo de risco e, portanto, só estava a tentar olhar para aqui exatamente com o nível amarelo, quer dizer que já estão a zona de Coimbra já está próximo dos 50%, na zona de 50% de prevalência, ou seja, metade é a variante antiga, metade é a nova variante. Idêntico à minha zona de Cascais, Oeiras, Sintra, Lisboa, Mafra, estamos nesse nível entre 40% e 67%. Mas na proximidade do Oliveira Hospital, o Oliveira Hospital ainda não tem informação, mas nos concelhos a norte do Oliveira Hospital a prevalência já pode chegar aos 10%. Quer dizer que é uma questão de tempo. Sabemos que é mais contagiosa, 32 vezes mais, como nos disse, mas também já nos disse que já teríamos passado o pico. Poderá aqui haver algum risco de voltarmos a subir o número de casos? É isso mesmo, essa pergunta é pertinente e é por aí que nós temos que olhar, ou seja, nós estamos com o confinamento a empurrar a mola para baixo e estamos a fazê-lo bem e mantê-la bem pressionada. Se nós desconfinarmos, nós vamos aliviar, temos que ter uma alternativa que substitua essa pressão e por enquanto não temos essa alternativa. Seria um sistema de rastreio e testagem com provavelmente 4 vezes mais a capacidade que temos hoje. Porque essa é a forma da gente conseguir rapidamente apanhar as pessoas infectadas. Como não temos esse sistema como no caso da Dinamarca tem, que como metade da população está a testar o dobro daquilo que nós estamos a testar na ordem dos 60 mil testes diários em termos médios, já estamos abaixo disso. E a Dinamarca tem metade da população, está a testar 110 mil testes por dia. Portanto, só para ver a diferença significativa da arma que eles têm, mesmo assim não abdicam do confinamento total. Portanto, é preciso muita cautela ao pensar que nós já passámos pelo cabo das tormentas e que estamos agora num mar calmo. Não estamos, porque rapidamente nos vem mais uma tormenta
uma tempestade e pode-nos dar cabo, de facto, da nossa paz e do nosso sossego. Portanto, muita cautela e responsabilidade nos nossos comportamentos. Muito bem. Professor, muito obrigada por ter estado connosco. O professor que tem estado a fazer várias intervenções nas televisões, também o temos observado, também tem dado um contributo importantíssimo aqui para o nosso concelho. Continuação de bom trabalho e de otimismo. Foi um gosto poder vê-lo assim hoje, mais otimista. Obrigado e boa sorte para vós e, portanto, desejo, obviamente, que o Oliveira do Hospital consiga rapidamente resolver esta situação e voltar à normalidade. Esperamos que sim. Professor, muito obrigada, muito boa tarde. Foi então esta análise com o professor Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que todas as quintas-feiras está